Senhor, abençoa-nos nesta manhã para meditarmos neste capítulo mais uma vez. Mostra, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Mostra, Senhor, por meio da Tua palavra. Corrige a nós, Senhor. Nos exorta, nos encoraja. Faça o Teu trabalho. Utiliza os Teus instrumentos aqui esta manhã, Senhor. Nós nos colocamos à Sua disposição, clamando, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, a gente já viu bastante este capítulo ontem. Eu dei o título ontem, o tema para o que Paulo estava aqui fazendo, quando ele está fazendo a sua defesa. Ele está narrando desde a sua conversão até o seu serviço. Desde o momento em que, até um pouco antes, quem ele era, o que ele fazia e o que aconteceu quando o Senhor apareceu a ele. Então ele está contando tudo, né? Até o momento em que Paulo diz o que o Senhor falou para ele. O Senhor falou: em Jerusalém não receberão os teus testemunhos. Vai para os gentios. Quando Paulo falou isso, vai para os gentios, a multidão que já queria antes matá-lo, aí falou: não, tira esse homem da terra, porque isso é uma ofensa muito grande aos judeus, né? E ouvir que o próprio Deus falou para ele: aqui não vão te ouvir, vai para os gentios, para eles foi a gota d'água. E depois nós terminamos, porque nós estamos indo por capítulos, mas esses capítulos estão todos juntos, né? A história não termina, né? Quando a gente terminou o capítulo 21, nós terminamos em língua hebraica dizendo, e nós paramos de ler, né? Mas continua. E agora Paulo está chegando no Sinédrio. E nós paramos também a leitura no capítulo 23. Vai continuar essa narrativa. Mas nós vamos parar hoje para meditar num aspecto muito específico. Pelo menos de minha parte. Já que nós vimos ontem as 4 lições aqui, eu quero focar numa questão específica aqui, que é o serviço a Deus. Paulo está narrando desde o momento que ele se converteu até o momento em que ele passa a servir a Deus. O Senhor diz para ele: você vai ser enviado, você é um servo meu. E a pergunta que eu faço aos irmãos para que a gente medite hoje é: quanto desejo? Eu realmente quero servir ao Senhor? Eu realmente estou disposto a entregar a minha vida ao Senhor? Irmãos, o primeiro sentimento que nós devemos ter com relação a isso é: as primeiras perguntas que devem pairar. Deixe o Espírito Santo incomodar você. O que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que essas perguntas que nos sondam, como é que eu tenho utilizado o meu tempo? Porque a primeira coisa que o Senhor precisa fazer é nos derrubar para que nós sirvamos a Ele. Quando o Senhor apareceu para Paulo e aquela grande luz brilhou sobre ele, o versículo 7 diz: então caí por terra. Quando o Senhor apareceu a Isaías, abra no capítulo 6 de Isaías. Este é o processo que o Senhor faz quando Ele quer usar um homem. Ele quebra. Capítulo 6 do livro de Isaías é dito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, irmãos, era um profeta. Por que eu estou fazendo esta relação?
Porque Paulo viu a Deus. Ele viu a resplandecente luz e caiu. Aqui, Isaías está narrando um momento em que ele viu. Ele diz: no ano do reinado, no 6º ano, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. E aí ele conta o que ele viu. Ele viu os serafins voando, clamando santo, santo. Ele no alto e sublime trono. E no versículo 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu quero que os irmãos vejam no capítulo 5 de Isaías, do versículo 18 ao versículo... Isaías dizia assim: ai dos que puxam para si iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Versículo 20, ai dos que a mal chamam bem. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho. Isaías é um profeta, mas antes dele ter uma visão do Senhor, ele tem muitos ais para os outros. Assim como Paulo, ele estava indo para perseguir outros. Isaías, como um profeta, ele tinha muitas coisas para falar dos outros, mas quando ele viu o Senhor, ele parou de falar ai dos outros, para dizer ai de mim. E quando Deus vai preparar um servo para ser útil a Ele, para servir, e nós queremos servir a Deus, nós precisamos ver o Senhor, e Ele abre os nossos olhos para ver quem nós somos. E aí nós sempre falaremos ai de mim, porque você nota que Isaías tinha uma percepção das coisas. Ele via os problemas nos outros. Ele via os problemas em todos. E era verdade o que ele via. Mas Deus não pode utilizar uma pessoa que só vê problemas nos outros. Deus não pode utilizar uma pessoa assim, que se sente superior aos outros. E Deus não poderia utilizar Paulo sem antes derrubá-lo. E Ele não pode utilizar a nenhum de nós sem que antes Ele nos quebre. O Senhor Jesus viveu sua vida inteira aqui na terra sendo quebrado e humilhado. Quanto mais espremiam o Senhor, mais Ele demonstrava a fragrância da sua santidade, da sua pureza, do seu amor. Mas nós somos tão diferentes. E como nós somos, de maneira geral, orgulhosos, duros, fazemos julgamentos precipitados dos outros, o Senhor não pode utilizar pessoas assim. Ele precisa quebrar. Nós precisamos que a luz do Senhor, porque o que nós estamos vendo em Paulo é a conversão dele, mas essa luz do Senhor, esse olhar para o Senhor, e olhar para Ele, vai nos fazer... Irmãos, se nós olharmos uns para os outros, apenas, nós vamos ficar olhando os defeitos uns dos outros. Nós vamos nos sentir superiores aos outros. Em qualquer relação que seja entre irmãos, seja com o incrédulo, se você for se relacionar com ele de cima para baixo como se você fosse superior, você fecha a porta, não dá para ter esse relacionamento. Veja que quando Paulo está fazendo o discurso dele em Atos 22, ele diz assim: irmãos, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, zeloso como todos vocês são. Veja que Paulo não chega esmagando. Paulo chega falando como um irmão, como um igual ali. Ele não chega de cima para baixo. Mas homens orgulhosos, eles chegam de cima para baixo. E o Senhor precisa. O orgulho se manifesta em que nós sempre estamos dispostos a apontar o erro nos outros e nunca reconhecer em nós. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu vejo o Senhor, a primeira reação é: ai de mim, de mim. Pode parecer não haver relação com Atos 22 que nós lemos, mas há toda relação. Toda relação. Este é o começo do ministério de Paulo.
Aquele homem que saía com cartas, com uma comitiva, com cavalos, cheio de autoridade, não poderia ser o servo do manso e humilde Cordeiro de Deus. O Senhor nos chama para sermos mansos e humildes como Ele. Ele o é por natureza, por quem Ele é. Para que nós sejamos, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser esmagados. E o Senhor utiliza muitas situações e circunstâncias para nos esmagar. Quando Isaías diz aqui no versículo 5, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que agora, antes de falar do povo no meio que ele habita, ele diz que é ele o primeiro. Eu sou um homem de lábios impuros. Antes de falar que ele habitava, ele é verdade, ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas agora ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Ele se coloca em primeiro lugar como este homem. Ele assume que ele é este homem em primeiro. E aí ele diz que ele viu o rei. No versículo 6 diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Veja que, para que isso acontecesse, ele primeiro precisou reconhecer isso. Antes ele não estava falando ai dos outros. Agora ele reconheceu as suas falhas. Irmãos, nós temos falhas, nós temos pecados. E para sermos utilizados pelo Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos erros e ir aos pés do Senhor. E deixar Ele nos tocar para sermos usados por Ele. Depois que o pecado dele foi tirado, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não pode dizer isso antes de ver o Senhor, de reconhecer que é um pecador, ser tratado pelo Senhor e depois ser enviado. Não é só o conhecimento que basta. Não é só você saber mais do que os outros. É necessário ver o Senhor, ser quebrantado pelo Senhor. E depois, o Senhor ele só utiliza homens quebrados do que homens inteiros que tenham grandes capacidades. Ele não utiliza. Ele não utiliza homens inteiros que são fortes e que dizem... Ele não utiliza. Ele só utiliza homens quebrados. Eu peço aos irmãos que tenham a coragem, aos irmãos e às irmãs, de fazer a oração. Senhor, faz o que o Senhor fez com Isaías e faz o que o Senhor fez com Paulo, comigo. Aparece para mim, Senhor. Brilha a tua luz sobre mim e mostra as minhas trevas. Mostra as coisas que estão em desordem na minha vida. Mostra os meus lábios impuros. Mostra o meu orgulho. Mostra a minha arrogância. Mostra a forma como eu tenho me relacionado com a minha família. Mostra tudo, Senhor, para que eu me arrependa. Para que o Senhor toque em mim e me transforme em uma pessoa útil. Irmãos, o Senhor tem me dado a responsabilidade de pregar praticamente sábado e domingo. Todas as vezes. Não é uma tarefa fácil, porque eu preciso do que Isaías teve aqui. E eu preciso do que Paulo, para ser quebrado e útil aos irmãos, ao Senhor e aos irmãos. Não há utilidade, irmãos, em transmitir informação da minha cabeça para a cabeça dos irmãos. Não há utilidade nisso. O Senhor precisa trabalhar para que a palavra do Senhor tenha servos que possam falar do coração para o coração do seu povo. E para que o Senhor faça isso, Ele vai utilizar todas as circunstâncias para quebrar os seus servos, para esmagar o orgulho dos seus servos. E você acha que isso é só em um momento da vida? Não, irmãos. Isso é até que o Senhor volte. Paulo caiu por terra quando viu o Senhor no caminho de Damasco. E Paulo depois rogou ao Senhor para que lhe tirasse um espinho da carne. E o Senhor disse que não faria,
porque a graça dele bastaria. E Paulo diz, e ele fez isso, para que eu não me orgulhasse da grandeza das revelações que eu tenho recebido do Senhor. Quanto mais o Senhor quer utilizar um homem, mais ele precisa quebrar este homem, mais ele precisa esmagar este homem. Para isso ele vai usar tudo, irmãos. Ele vai usar nos seus relacionamentos aquela pessoa que você não está mais suportando, porque ela te deixa irritado. E o Senhor vai te tratar. Não que dê a outra face, que aprenda do Senhor o que é ser manso e humilde de coração. O Senhor, irmãos, não vai nos encher do Espírito Santo, de poder, de ousadia, enquanto Ele não nos humilhar, para sermos pessoas mansas e humildes. Cada vez que nós demonstramos a nossa ira e indignação, o nosso ai, ai, ai para os outros e não para nós estamos sendo diferentes do nosso Senhor, da mansidão e do caráter de nosso Senhor. É difícil para nós, irmãos. É difícil demais. Por isso nós precisamos ver o Senhor. Irmãos, deu para ficar claro o que eu queria transmitir. Meus pensamentos foram cortados em alguns momentos, eu me perdi um pouco, mas deu para entender, ver o Senhor, ser quebrantado, ser humilhado por Ele, fazer a oração que eu estou falando aos irmãos. Façam essa oração. Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com Isaías, o que o Senhor fez com Paulo. Mostra a tua luz, por mais que doa em mim, Senhor, mas me faz cair e ver tudo que está em desacordo na minha vida. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau. Só a luz do Senhor pode fazer isso. Só o encontro com o Senhor. Irmãos, se nós pararmos de olhar para o Senhor e ficarmos olhando para as circunstâncias, a nossa vida não vai andar, irmãos. Não vai. Nós vamos sofrer, irmãos, achando que o problema está no outro. E o problema está conosco. Agora, irmãos, permita-me falar só sobre mais um servo, que é Ananias. Aqui nós vemos Paulo sendo quebrado. E aqui eu quero falar sobre Ananias. Mas para falar sobre Ananias, eu quero ir para o capítulo 9 de Atos. Capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, essa é a resposta que tem que estar nos lábios dos servos do Senhor. Quando o Senhor perguntou lá para Isaías: A quem enviarei? O que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A nossa tendência é sempre cobrar dos outros que façam alguma coisa, ao invés de dizer: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te para servir ao Senhor. Quando eu digo eis-me aqui ao Senhor, então a primeira coisa que eu tenho que estar é disponível, é ter disposição. Como você vai ser um servo do Senhor se você diz que deseja servir? O primeiro passo é como Paulo, como a gente disse lá. É ser quebrado, é ser lançado na terra. É reconhecer seus erros para depois ser levantado pelos... A partir do momento que isso acontece e o Senhor te chama, você tem que se dispor. Você diz, eis-me aqui. Aí o Senhor vai começar a dar ordem. E a primeira ordem é: dispõe-te. Vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que Ananias está fazendo? Quando o Senhor chamou ele, o que ele disse? Eis-me aqui. Aí o Senhor fala: disponha-se, coloque-se à disposição de mim. E aí ele diz, o texto diz: então o Senhor lhe ordenou.
é uma ordem. Então ele fala sobre um homem chamado Saulo. E na cabeça de Ananias, a ordem que o Senhor estava dando não podia estar certa. Essa ordem não pode fazer sentido, Senhor, porque esse homem vai prender, matar, ele veio aqui para isso. Irmãos, às vezes as ordens do Senhor não fazem sentido para nós. Mas aquele irmão lá não tem mais jeito não. Ele não quer mais. Eu não vou insistir com ele. Mas o Senhor ordenou. Mas aquela pessoa não tem mais jeito, ela não vai se converter. Não, mas não adianta eu fazer o que o Senhor quer. Irmãos, o Senhor ordenou. Você precisa se dispor e ouvir a ordem do Senhor. Mas nós somos como Ananias. Nós olhamos para as situações e para as ordens que o Senhor nos dá e começamos a falar, não, mas não dá. Aquele homem ali, ele veio para matar. Mas não dá com o marido que eu tenho? Não dá para fazer assim. Não dá para me submeter, aguentar tudo isso. Não dá. Mas aquele irmão, ele não dá mais, ele desviou, não tem mais jeito, não tem mais como eu chamar ele, não tem mais como eu fazer nada, não dá. Nós colocamos as nossas desculpas. Irmãos, como eu sempre tenho dito, os resultados não são de nossa alçada. Da nossa alçada é a obediência e a disposição. É difícil para nós, irmãos, porque nós não entendemos o que é ser servo. Mas que dificuldade nós temos em ser servos do Senhor, irmãos. Que dificuldade porque nós temos os nossos próprios planos, porque nós temos os nossos próprios pensamentos. Nós achamos que somos mais sábios do que o Senhor. E se o Senhor ordena que você faça tudo o que Ele tem para fazer e nada vai acontecer, mas Ele só quer de você a sua obediência? Sabe o que o Senhor falou para Isaías depois de dizer a quem enviarei? Parece louco, irmãos. Mas veja, o Senhor pergunta no versículo 8, Isaías 6:8, a quem eu enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e se converta e seja salvo. Eu te pergunto, irmão, Isaías é um profeta do Senhor, que reconheceu que tem os lábios impuros, que o Senhor pergunta, quem eu envio? Ele diz, eu, envia a mim. Aí o Senhor diz para ele, você vai lá, vai pregar, para que eles não vejam, para que eles não ouçam, para que eles não se convertam. A Isaías só cabe obedecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos. Nós não sabemos os resultados. Mas se nós chegarmos ao fim da nossa jornada e tivermos obedecido ao Senhor, Ele vai dizer, muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel, porque você fez o que eu te pedi para fazer. Os resultados são comigo. Você fez o que eu te pedi para fazer. Você orou pela sua família. Você pregou o Evangelho. Você auxiliou os irmãos. Você negou a si mesmo. Muito bem, servo bom e fiel. Um homem quebrado pelo Senhor consegue obedecer assim, sem falar Senhor, mas as coisas continuam assim e não muda. O Senhor manda, eu obedeço. Então, veja que Ananias não respondeu de pronto. Ele falou, Senhor, mas assim não. Então o Senhor foi lá e deu mais uma palavra. Nós somos assim, né? O Senhor precisa continuar insistindo conosco. Seria tão bom se o nosso coração fosse diferente do que é. E o Senhor falasse para nós. E o Espírito Santo muitas vezes nos fala o que nós temos que fazer. Mas nós começamos a meditar e falar, não, isso não vai dar certo. Não adianta. Nós começamos a criar as justificativas. Mas o Senhor lhe disse. O Senhor é insistente. Ele diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. É o versículo 17. Ó, irmãos, que o Senhor nos auxilie. Nós somos como Ananias. Nós temos medos. Mas que ao ouvir mais uma vez o Senhor nos falar o que está nos falando esta manhã, nós façamos como Ele fez. Então Ananias foi. Então a gente vai obedecer. Então a gente vai servir ao Senhor. Homens quebrados, humilhados, que reconhecem quem são, que se dispõem na mão do Senhor e que vão, e que servem. Irmãos, eu queria falar algumas coisas, mas não sobre o serviço e o ministério. Eu queria dar um passo um pouquinho para trás. Vamos abrir em Marcos capítulo 5. O irmão Murilo ontem na mensagem lembrou do momento em que o Senhor encontra o endemoniado que estava no sepulcro, que ele se cortava, a cidade inteira tinha medo dele, e que quando ele tem um encontro com o Senhor expulsa aqueles demônios, manda aqueles demônios para os porcos, e depois a cidade, todos veem aquele endemoniado em perfeito juízo, ouvindo as palavras do Senhor. E chega um momento que o endemoniado, o que era, ele diz para o Senhor que quer segui-lo, que quer acompanhá-lo. E o Senhor diz algo para ele que está no versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão. Eu queria ler esse versículo, lembrar desse texto, porque tem toda a relação com Paulo. Quando nós vemos Paulo, toda vez que ele está diante ele foi preso, ele tem uma oportunidade de defesa, ele sempre lembra aquilo que o Senhor fez a ele. Ele sempre lembra aquilo que o Senhor fez a ele, como o Senhor teve compaixão. Todas as vezes que Paulo ele vai falando, ele sempre começa do começo. Sou um fariseu, eu nasci na Sicília, fui criado aos pés de Gamaliel, sou fariseu da seita mais rigorosa que existe. Eu vim para Damasco com cartas para prender aqueles que eram do caminho. Ele sempre começa daí. De quem era Paulo? Na verdade, de quem era Saulo, né? Um perseguidor, aquele que matava, aquele que prendia. Esse era Paulo. Ele sempre começa falando disso, de quem ele era. E ele sempre também fala de quem ele era e quando o Senhor o encontrou. É interessante porque o Senhor fala isso para esse ex-endemoniado, conta tudo que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Quando a gente vai pregar para alguém, às vezes a gente pensa que a gente tem que falar sobre as insondáveis riquezas de Cristo, pregações mirabolantes, mas a única coisa que Paulo está fazendo aqui é contando o que o Senhor fez a ele. É algo simples, é a pregação como o Senhor te salvou. O que aconteceu com você, quem você era, como o Senhor te alcançou. E eu queria entrar nesse assunto, porque para entrar no assunto do serviço, para servir ao Senhor, nós sempre precisamos lembrar de quem nós éramos. Sempre precisamos lembrar de como o Senhor nos alcançou. Nós sempre precisamos lembrar que nós também caímos por terra, como Paulo caiu. E até assim como o irmão disse, para servir, o orgulho ele não faz parte do serviço. Ele atrapalha. Lembrando de quem nós éramos, o que o Senhor fez, isso nos mantém sempre humilhados. Eu não estou dizendo aqui, eu espero que os irmãos entendam, que eu não quero dizer que como se fosse um remorso, ficar sempre remoendo aquilo que nós... Não, o Senhor nos salvou, nós somos perdoados, ponto final nisso. Mas nós sempre precisamos ser gratos ao Senhor. Lembrarmos de quem nós éramos com gratidão. É muito magnífico ler isso de Paulo, porque ele lembra de quem ele era, e ele fala de Estevão. Ele diz, eu estava lá quando Estevão estava sendo morto.
aquilo, Paulo... E quando a gente leu desse ex-demoniado, é dito, vai para os teus. E o que Paulo mais queria é ir pregar para os fariseus. Ir em Jerusalém. Nós vimos em Atos, algumas semanas atrás, que Paulo estava decidido a ir para Jerusalém. Ele ama os seus compatriotas, ele quer pregar para eles. Nós vemos aqui depois o Senhor falando que eles não te ouvirão. Importa você ir para Roma. Mas ele ama os seus. Ele quer pregar para os seus. Ele quer pregar para os seus compatriotas. Ele ama aqueles irmãos. Nós lemos semana passada em Romanos 9 que ele preferia ser maldito por amor aos seus irmãos. E esse amor levou ele para Jerusalém, foi preso. Depois desses acontecimentos, como o Murilo falou, é uma continuação. Ele vai indo de lugar para lugar, e ele sempre vai pregando. Quando ele tem a oportunidade, ele lembra de quem ele era, do que o Senhor fez. Quando nós vemos mais para frente, ele falando com o rei Agripa, ele fala, não fui desobediente à visão celestial. Ao encontro que eu tive com o Senhor, eu não fui desobediente. Eu estou seguindo neste caminho até hoje. E para terminar, eu queria ler o versículo 12, que Paulo começa, sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E depois ele continua, lembrando de que a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sempre se lembra de quem ele era, mas isso mantém esse Paulo grato, porque o Senhor o fortaleceu, designando para o ministério, para servir ao Senhor. E eu queria que os irmãos se lembrassem de quem nós éramos, de quem era o Frank, antes de conhecer o Senhor, quem era o João. Todos nós fazemos esse exercício de quem nós éramos, o que nós fazíamos. Antes de nós nos batizarmos, irmos às águas, o Senhor nos chamou, mas quem nós éramos? O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos no mundo afora, fazendo coisas que envergonham, até mesmo ser mencionadas entre nós. E isso é um exercício muito, muito bom, porque isso nos mantém, como nós lemos, acabamos de dizer, sou grato com aquele que me fortaleceu. E que nós viemos fazer esse exercício, irmãos, porque quando nós lembramos de quem nós éramos, nós também nos lembramos que tivemos um encontro com o Senhor. Em Atos 22, tem uma parte, no versículo 14 diz, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Nós que andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, nós que andávamos no mundo, estávamos em trevas, caminhando a passos largos para o inferno, mas o Deus de nossos pais, o Deus Criador dos céus e da terra, nos escolheu para que conhecêssemos a sua vontade. E Ele nos chamou para que nós venhamos conhecer a sua vontade, crescêssemos e começássemos a servir uns aos outros. E que eu queria finalizar com esse texto de 1 Timóteo, que venhamos fazer esse exercício e que isso venha nos manter sempre gratos ao Senhor.